ótimo sábado, tamo juntos aqui em mais um Pod Vida, o podcast da revista Saúde e Vida, trazendo informações importantes para você. Você que gosta de estar bem informado, né? Em dia, entendendo sobre você, sobre o seu corpo. E, claro, ninguém melhor do que eles, né? Os profissionais médicos que estudaram, e não estudaram pouco, não. Estão sempre se atualizando, não param de estudar para trazer tudo que há de mais novo no tratamento, na prevenção de muitas doenças. E para começar nosso Pod Vida, com ela, doutora Paula Ávila, aqui conosco. Tudo bem, doutora? Olá, boa tarde. Boa Prazer tarde recebê-la aqui mais uma vez. Paula, hoje eu gostaria que você falasse sobre um assunto que é assim, eu já conheço várias pessoas que têm e que sofrem muito, a famosa endometriose. Sim. Mas o que é a endometriose, Paula? Vamos lá. A endometriose, o que significa? Endométrio é o tecido que está lá dentro do nosso útero e que todo mês deveria descamar e menstruar. Então, ele fica dentro do útero? Ele fica dentro do útero, Então, dentro do útero tem esse tecido que chama endométrio, que é o tecido que todo mês sofre alteração hormonal, né? Responde aos nossos hormônios, estrogênio, progesterona. E que na menstruação, ele descama. Aí, depois, no mês seguinte, ele enche e menstrua. E na endometriose, o que acontece? Esse tecido, em vez de estar ali só dentro do útero, por diversos fatores, existem diversas teorias para explicar a endometriose, como um fator imunológico, tem a teoria da menstruação retrógrada. Esse tecido passa a se espalhar no corpo. Ele sai de dentro do útero, em vez de só descer pela menstruação, ele cai principalmente ali na nossa pelve, né? Que é mais perto do útero. Então, ele acomete os ovários, a região pélvica, a região abdominal. Mas tem artigos, tem estudos mostrando até casos de endometriose, por exemplo, no pulmão, no cérebro. Sim. Ele vai para a corrente sanguínea e cai. Isso. Então, endometriose é isso. É esse tecido endometrial fora do seu lugar habitual. E por que é problema? Ah, é só um tecido fora? Não. Como eu falei, esse tecido, ele responde aos nossos hormônios, né? Então, quando você menstrua, aquele tecido que tá ali também menstrua. Aonde ele está. Tá. Então, aonde ele está ali, que não é aonde ele deveria estar... Que é dentro do útero. Que é dentro do útero, ele está em algum lugar fora ali, ele também menstrua, ele sangra ali. E aí, ele causa um processo de inflamação, fibrose, sangramentos. Tem pacientes que têm, por exemplo, nódulos no corpo, em locais de cicatriz, por exemplo, ou de cicatriz de cesárea. Ou, por exemplo, eu tô com uma paciente agora que tem um nódulo na região umbilical da endometriose e todo mês aquele nódulo sangra, dói quando ela menstrua, né? Então, esse é que é o problema, porque aquele tecido fora ali vai causando um problema pro nosso corpo. Todo mês aquilo sangra, menstrua, causa dor, causa inflamação, aí vai causando aderências e aí vai trazendo as consequências da endometriose. Dizem, inclusive, que as cólicas, eu não sei, doutora, aí você vai poder me dizer, diz que as cólicas são terríveis, a pessoa pode até desmaiar, é verdade? Sim, é verdade. Eu tenho endometriose, eu sempre sofri muito com menstruação, então eu posso falar também por mim, e eu vejo pelas pacientes, assim, é uma dor, é uma cólica fora do normal, é uma dor, às vezes, incapacitante mesmo, e a paciente tem que procurar, às vezes, uma emergência para tomar um remédio de dor mais forte, porque os analgésicos habituais orais ali, às vezes, não sustentam, né, a dor. E, às vezes, tem outras dores também. A gente fala que é o 3D, né, o diagnóstico da endometriose, que é a dismenorreia, que é essa cólica menstrual forte. Dor pélvica crônica, então às vezes também fora da menstruação, logo após a menstruação, pode também ficar aquela dor ali. E dispareunia, que significa dor na relação. Então muitas mulheres queixam também de dor na relação, principalmente ali na penetração profunda. Tem também outros sintomas, né? Tem, por exemplo, a Anitta descobriu a endometriose por sintomas urinários. Ela tinha como se fosse uma cistite de repetição, mas não tinha bactéria, porque era a endometriose ali na bexiga.
Tem pacientes que acometem o intestino. Eu lembro da minha época de residência que teve uma paciente que fez uma aderência no intestino, que teve oclusão, né? Por conta dessa fibrose eterna ali, porque acometeu o intestino também, né? Outro sintoma, a paciente fica com aquela que a gente chama de endobele, que é uma barriga de endometriose. A barriga fica muito inchada, principalmente no período menstrual e pós-menstrual, por conta dessa inflamação crônica que aquele tecido ali gera fora do lugar, né? Nossa, então, cólica, dor não é normal. Cólica forte não é normal. Se você sente, se você está vendo esse vídeo e se identificou com algum desses sinais, não deixe de buscar ajuda. Muita gente, às vezes, então, pode achar que a pessoa, nesse período, está passando até por um problema psicológico, né? A endometriose... Não tem nada a ver, né? A endometriose, muitas mulheres falam assim, porque às vezes vai até em médico e não... Fala assim, parece que as pessoas acham que eu tô parecendo que eu tô ficando louca, porque dor é algo muito subjetivo e as pessoas, às vezes, não levam a sério a dor da endometriose. E é uma dor muito intensa mesmo. E, às vezes, eu explico isso para os alunos, às vezes, a dor não tem relação com o exame. Às vezes o exame é um foco ali que você achou, mas a paciente sente muita dor e você tem que levar isso a sério. A paciente sente dor, então vamos tratar essa dor dessa paciente. Essa dor na hora da relação, né, doutora? Igual a senhora falou que também pode dar. Isso não é normal. Não é normal, não é normal. A gente não pode normalizar Não pode, isso. A gente não pode normalizar a dor, né? Se normalizou durante muito tempo. Né? Infelizmente, a medicina era machista, patriarcal, então durante muito tempo se normalizou. É dor, não me preocupa, não é isso mesmo, tal. Não, a paciente está falando que tem dor, é porque tem alguma coisa de errado ali. Então, a gente tem que escutar e tem que levar isso a sério, investigar e tratar. E no caso da endometriose, a partir do momento que a menina já começa a menstruar, ela já pode desenvolver? Já pode. Tem muita gente que acha que não pode ter endometriose em adolescente. Eu tenho pacientes com 16 anos, por exemplo, que já tem diagnóstico de endometriose na ressonância. Né, que foi com queixa de muita cólica, muito sangramento, um outro sintoma, né, que eu não falei, que é um sangramento, às vezes um volume menstrual mais aumentado. Então, adolescente pode sim ter endometriose. E é uma doença com essa característica familiar. Então, eu sempre pergunto, tem alguém na sua família que também tem essa genética, esse fator de genética aí? Então, a gente pergunta, tem alguém na sua família que tem? Como a endometriose é muito subdiagnosticada, né, nem sempre... Eu pergunto, tem alguém que às vezes fala, não tem. Mas eu falo, mas alguma mulher da sua família também sofria com menstruação? Sofria. Eu falei, às vezes ela tinha endometriose e não foi diagnosticada. A endometriose, então, doutora, ela pode até impedir a pessoa de engravidar? Sim, é uma das causas de infertilidade, por diversos mecanismos, né? Mas sim, quando a gente até faz uma investigação de infertilidade, se investiga a endometriose ali, se ela tem esses critérios, mas pode sim impactar, tá? Por alguns fatores, por essa aderências que acontece na pelve, porque os nossos órgãos, né, o útero, os ovários, as trompas, elas são móveis. Então, esse tecido que vai menstruando todo mês e vai fazendo essa fibrose é como se fosse uma corda que vai segurando. Então, aquele tecido ali, aqueles órgãos começam a ficar duros. Então, isso pode impactar ali, por exemplo, na captação do óvulo, na fertilidade. Tem outros fatores, por exemplo, a adenomiose pode favorecer abortamento, ou não deixa que o óvulo que nidou, né, que fecundou, nidar. Então, às vezes tem uma endometriose no ovário, que chama endometrioma, que pode deixar o ambiente tóxico ali para os óvulos. Então, sim, é uma causa importante de infertilidade aí para as mulheres. No caso do diagnóstico, né? Você disse aí primeiro esses principais sintomas, né? Que seria as cólicas, muitas dores, o fluxo menstrual aumentado, enfim. Mas existem exames próprios para diagnosticar a endometriose, doutora? Sim, geralmente a gente passa primeiro um ultrassom transvaginal, porque aí a gente pode já ver alguns achados, como a adenomiose, que é a endometriose ali no útero, no ovário. Tem um ultrassom também com preparo intestinal, que aí é mais especializado. E tem a ressonância magnética de pelve. Mas o que é detalhe e que às vezes acaba acontecendo e já tem artigo provando? Que muitas mulheres demoram, às vezes, até 10 anos para ter o diagnóstico de imagem
imagem da endometriose, porque às vezes esses focos são microscópicos. Muito pequenininho. Muito pequenos. Então, às vezes, eles não aparecem nos exames. Então, a gente tem que se basear pela clínica. Eu tenho toda aquela clínica de endometriose ali, mas eu ainda não tenho aquele exame. Mas eu vou deixar passar? Não. Né? Eu não vou validar essa mulher? Não, eu tenho que validar e eu tenho que tratar como endometriose. Porque às vezes pode ter esse tempo de até 10 anos, alguns artigos mostram, para aparecer no exame. Nossa, muito tempo, Muito doutora. tempo, muito tempo. Quer dizer, a mulher fica sofrendo, né, esse tempo todo. E como é que é o tratamento? O tratamento ameniza essas dores? Como é que é, doutora? É um tratamento complexo, porque é uma doença complexa, né, multifatorial ali. Então, o tratamento depende de vários fatores. Depende se ela quer engravidar, se ela não quer, aonde está essa endometriose. Então, vai desde um tratamento clínico com medicações hormonais para a gente parar de menstruar, né? Então, primeiramente, a gente para que essa mulher... Mas esse parar de menstruar, é isso aí que eu quero chegar. Porque tem o normal nosso não é menstruar? Menstrua quem quer. Mas não é a natureza da mulher. Natureza da mulher gente menstruar. que fica nessa. É a natureza. Só A que a partir do natureza. momento que essa natureza te traz problemas, É preferível. né, é preferível não menstruar. Então, Mas assim, não altera em não, nada. não. Ah, eu tenho que menstruar pra limpar outro. É. Não. Por quê? Igual você falou, é a natureza da mulher. Mulher, o corpo todo mês se prepara pra menstruar. Só que a partir do momento que essa menstruação é um problema, porque toda vez que aquela mulher menstrua, aquele foco que tá ali em algum outro lugar que não deveria também menstrua e vai só piorando, vai só crescendo, vai só Dando piorando, dor. dando dor, tudo. Então, primeiro, assim, a base do tratamento é segurar a menstruação. Aí tem diversos tratamentos que a gente pode usar. Tem pílulas anticoncepcionais sem pausa, tem o DIU hormonal de Mirena, que ele é tratamento para endometriose, tem a gestrinona, que é uma progesterona, que tem estudos já que mostra que comprovadamente reduz esses focos da endometriose, porque ela tem essa ação antiproliferativa e antiestrogênica. Alguns casos são necessários a cirurgia para tirar já esses focos, tirar as aderências, tá? Então, assim, depende muito. Ela quer engravidar, não quer engravidar? Mulheres, por exemplo, que já têm a prole constituída, que a gente fala, já não quer mais ter filhos. E tem essa adenomiose, que é aquela endometriose ali dentro do útero, que sangra muito, causa muita cólica. Pode tirar o útero Pode, às fora. vezes, tirar o útero fora. Só que o que é detalhe importante? Se você tem endometriose na pelve, você só tirar o útero, você não está tratando totalmente a sua endometriose. Você vai tá tirar em outros lugares, exatamente, né? porque é isso que acontece, né? Esse caso dessa paciente que eu contei que tem esse nódulo ali no umbigo, ela já tirou o útero. Só que o médico que tirou o útero dela não falou para ela que ela tinha que continuar usando uma medicação hormonal para segurar os outros focos que ela tinha. Entendi. E aí agora ela desenvolveu esse foco no umbigo. Nossa. Então, só tirar o útero nem sempre vai resolver 100%. Entendi, Né? Então, por isso que tem que avaliar. Então, o tratamento depende muito disso. Não é um tratamento, assim, igual para todo mundo, não. Tá. Tem como prevenir? Não, né? Não. Não Infelizmente, não tem. A mensagem mais importante é o diagnóstico e o tratamento adequado. É buscar ajuda qualificada. O mais rápido O mais possível. rápido possível. Porque quanto mais, né, como eu falei, quanto mais aquilo ali vai deixando, vai piorando. E aí, às vezes, depois o tratamento passa a ser muito mais difícil, né? Quanto mais focos, mais aderência. É isso que você tocou num ponto aí importante, só para a gente fechar o assunto, doutora, que é a questão da cólica, né? A cólica é uma chave aí para essa questão da endometriose. Essa cólica, como é que eu posso, não digo medir, mas como é que eu posso saber? Ela só dá mesmo a cólica a cólica mesmo no umbigo? Ou no umbigo, não, na no pelve útero. ali, Ou eu posso sentir também dores em alguns lugares Geralmente é uma dor que às vezes pode afetar a região mais atrás. A paciente fala ali na região lombosacra ali. Tá. Irradia às vezes para as pernas. Olha. Né? E aí essa dor que geralmente assim, é uma dor mais forte. É uma dor que você às vezes vai tomar um
Buscopan, ou um analgésico ali, uma dipirona, e não vai passar. Ah, tá. Né? É uma dor que a gente fala que é refratária, às vezes, ao tratamento. E ela ali. fica direto doendo. Ela fica direto até doendo o período menstrual todo e às vezes depois da menstruação também. Isso é muito característico da endometriose. Porque, como eu falei, aquele foco ali menstruou e inflamou, então ele fica ali ainda inflamado uns dias. E aí esses outros sintomas. No seu período menstrual, você altera seus hábitos urinários, seu intestino altera, você passa a ter diarreia, por exemplo, no período menstrual, dor para evacuar. Isso não é normal. Pode ter um foco de endometriose ali acometendo o intestino, acometendo a bexiga. Olha só, é coisa muito séria, gente. Sim, é uma doença muito séria, né? Com todas essas complicações, né? É uma doença que ainda se sabe, eu acho que pouco, né? Ainda se está se estudando cada vez mais, porque, como eu falei, existem várias teorias para tentar entender, mas a gente ainda não tem muito um martelo fechado. É por causa disso. Por isso que você me perguntou, tem como prevenir? Não tem. Não tem. Ou seja, quem tem endometriose, né, só vai ficar livre dela, assim, vai sentir menos dores, né, doutora? Mas quando parar de menstruar, de fato, né? É. Que aí é igual o mioma, né? O mioma dizem que é alimentado pelo sangue. Depois a gente vai fazer um só para isso. Vamos falar um de mioma. E uma das coisas é não menstruar, que ele diminui, vai secando. Mas isso é coisa para outro período de vida. Doutora, mais uma vez, obrigado. Queria deixar você aí à vontade para algo que eu não te perguntei, que você acha interessante colocar sobre a endometriose. Eu acho que o mais importante é isso, Glaucia, é deixar essa mensagem final para todas as mulheres, meninas, né? E como eu falei, sempre validar a sua dor e lembrar que pode sim, adolescente. Então, uma menina, adolescente que está menstruando, que está sofrendo com muito fluxo, muita cólica, leva ela no ginecologista, avalie essa questão. Você também, mulher que está sofrendo, não é normal sofrer na menstruação. Não é normal sofrer essa cólica forte. Não é normal sentir dor na relação. Então, busque um tratamento, busque ajuda qualificada. A endometriose não tem cura, mas tem tratamento que vai te oferecer qualidade de vida. Quanto antes possível, Sim. menos sofrimento. Não é isso, Sim. doutora? Lembrando que a doutora Paula Ávila faz consultas online, tá? Você pode acessar, tem aí o Instagram dela, tem o telefone dela. Ela que atende em Bom Jesus do Itabapuana. Eu já tô quase chamando ela para atender Quinta Peruna, sabe? Mas daqui lá também é tão rapidinho. É tão pertinho, eu tenho muitas tão pacientes pertinho, daqui. né? Então, Paula, quero mais uma vez te agradecer. Eu que agradeço. E te chamar para a próxima. Vamos, a Se próxima Deus vai ser quiser. um tema muito legal. Aguarde. Cuidar da saúde da mulher é mais do que tratar sintomas. É olhar para cada fase da vida com atenção, respeito e acolhimento. Em Bom Jesus do Itabapoana, a doutora Paula Ávila oferece um atendimento especializado em ginecologia, saúde íntima e estética íntima, com foco no bem-estar, na autoestima e na qualidade de vida da mulher. Aqui, cada paciente é atendida de forma individualizada, com escuta, cuidado e tecnologia para proporcionar os melhores resultados. Seja na prevenção, no tratamento ou no cuidado estético. A clínica conta com um ambiente acolhedor, pensado para que você se sinta segura e confortável em todos os momentos do seu atendimento. E para facilitar ainda mais, a doutora Paula Ávila também realiza consultas online, levando orientação e cuidado onde você estiver. Agende sua consulta. Doutora Paula Ávila, ginecologia, saúde e estética íntima. Estamos de volta e agora o destaque é para a saúde animal. Estamos aqui com ela, doutora Larissa Goulart, ela que é veterinária da Procamp, Propet, Sensivet, esse centro veterinário maravilhoso. E se você tem alguma dúvida com relação aos nossos pets, pode mandar sua pergunta que a doutora responde com o maior carinho. Tudo bem, meu anjo? Boa tarde, que bom ter você aqui com a gente. Boa tarde, Gláucia. Boa tarde, pessoal de casa. Ai, que bom. Doutora, inverno tá chegando, né? Tá chegando. Itaperuna é aquilo, né? Um pouquinho de frio, a gente já tá toda encapuzada, aquela coisa toda. Mas, né, o inverno mesmo ainda não chegou. Mas essa mudança de temperatura afeta a gente.
E os animais? Conta pra gente aí quais seriam, assim, as doenças que mais aparecem no inverno. Olha, as doenças é importante dizer, o inverno afeta os animais igual afeta a gente. Existem doenças que têm maior prevalência agora, outono, inverno, como nos cães. É a sinomose, a tão temida sinomose. Então, é muito importante manter a vacinação em dia. Cães também. Tem a tosse dos canis, que é a traqueobronquite canina, chamada de tosse dos canis, que também tem vacina oral super fácil de ser administrada. Por isso, a necessidade também de manter a vacinação em dia. Outros tipos de doença, como a osteoartrite, porque às vezes o animal já tem, né? E aí fica com mais dor. No inverno, acontece igual muito... a gente mesmo. Sim. Igualzinho. No inverno acontece muito. É muito comum a gente ver cães ou gatos que param de andar tanto, param de se movimentar em decorrência das doenças osteoarticulares. Caramba. E nos gatos também tem as viroses, que são... existe prevenção, que são preveníveis através da vacinação, como calicivirose, herpes vírus. Doenças de trato urinário inferior, porque ingerem menos água e, portanto, ficam mais predispostos a fazerem obstrução e cistites por aí. Olha só. Você falou aí dos cães, né, que tem esses problemas de artrose, né? No caso do tratamento do animal, doutora, só a nível de pergunta, essa é uma curiosidade minha também. O tratamento é feito à base de anti-inflamatório, usa atividade física, assim, fisioterapia para esses animais? Tudo isso, Glaucia. Tanto cães quanto gatos. E tanto é que a gente tem lá na clínica um checklist que a gente dá para a pessoa responder do comportamento, através da observação do comportamento do animal dela em casa. O que o animal está fazendo, não está fazendo? O gato, ele está conseguindo subir na mesa? Ele não está subindo? E a partir desse checklist, a gente vai avaliar se esse animal é um animal com problema osteoarticular ou não. E aí, sim, tem todo um tratamento que pode incluir uso de anti-inflamatório, uso de condroprotetores, suplementação e atividade física, acupuntura, fisioterapia também são ótimos adjuvantes. Tudo lá no Sensivete tem tudo isso. Se precisar, olha, sim. Que coisa legal. Nós temos parceiros que vão no Sensivete, nos auxiliam para a gente dar esse suporte aí. Um tratamento integral ao animal. Que bacana. Doutora, pulgas e carrapatos, a gente sabe que transmite muitas doenças, mas quais seriam, assim, as mais graves e que podem até levar a óbito esse paciente, né? As doenças de maior gravidade, né? Pulgas transmitem vermes. Dipilidium, E, gente, verminose mata. A gente fala até isso. Parece que não, mas mata. Se não tratar, mata. As doenças que a gente chama as doenças do carrapato. Ehrlichiose, anaplasmose, babesiose. Glaucia, a babésia era tida como uma doença de grandes animais, até pouco tempo. E aí, recentemente, só se uma vez ou outra que as pessoas costumavam pedir um PCR de babésia que demorava 10 dias úteis para ficar pronto. Recentemente, são uns 2 anos atrás, lançaram um teste rápido para babésia. E aí eu adquiri. Era uma aposta. A gente não sabia nem se ia prestar, como é que era. Na minha primeira caixa de teste rápido, de 10 testes, eu tive 7 positivos. Caraca! Na minha primeira caixa. Então, hoje, no nosso protocolo, quando a gente atende um animal cuja suspeita é doença do carrapato, a gente sempre testa para Ehrlichia, anaplasma e babésia. Ponto. E aí, lógico que existem, em outros casos, nós temos lá no Sensivete, um paciente muito querido. Ele é de outra cidade, ele estava lá até agora há pouco, ele saiu pouco antes de mim, que ele tem uma ehrlichiose resistente, ele já faz tratamento com uma parceira que é hematologista, e aí a gente
foram pedidos mais exames. Ele tem outra doença do carrapato. Ele tinha Ehrlichia, Babésia e Rangélia. Então, assim, são várias doenças do carrapato. Então, a gente tem a gente sempre fala, prevenir é melhor do que remediar. Claro. Tem que estar com controle de pulgas e carrapatos em dia. Em gatos, também transmite micoplasma, também é um hemoparasita, dá um trabalhão danado tratar, o gato fica bem debilitado. Então, coleira protetora. Coleira, remédio, Puron. Nossa. O que você puder. É isso que eu ia te perguntar. Para proteger, no caso, né, contra mosquito e tudo, dá para fazer o uso da coleira. Sim. Agora, no caso do carrapato, não tem jeito. Tem que botar o Bravecto, aqueles mais... A coleira, ela repele, mas se já tiver infestação, ela não vai matar o que está no animal. Então, você tem que matar o que está no animal. E não adianta. Muitas pessoas falam, mas o meu quintal é limpo. Gente, o carrapato... eu tô não sei qual andar. O carrapato sobe. A pulga sobe. Não adianta. Eu falo que é tudo... Ele vai chegar. Ele vai achar o seu animal. Não precisa achar que é muito limpo, tudo. E água e sabão não vão matar. Né? Não. No caso dos gatos, doutora, pergunta aqui da nossa telespectadora. Gatos precisam visitar o veterinário mesmo sem sentir sintomas? Precisa. Apresentar sintomas, né? Essa é uma campanha que a gente tenta fazer, né, para conscientizar as pessoas de levar o seu animal para consulta de rotina a cada 6 meses. Porque aí a gente conhece o animal, sabe o que é o normal do animal. E lembrando que gatos, até mais que cães, eles mascaram sintomas. Então, o animal chega parecendo que ele não tem nada e a gente descobre alguma coisa. Outra coisa, eu estava acabando de sair da clínica, tinha um gatinho que veio vacinar. Ele veio vacinar, mas aí faz o teste rápido antes da vacina e ele já descobriu que ele tinha uma FIV ou FeLV, não lembro. Então, isso acontece. Então, é melhor você saber e se preparar do que você ser pego de surpresa quando o animal já está muito mal. Porque isso acontece muito, Glaucia, e principalmente com gato, se a pessoa vai deixando, vai achando que é normal. O gato vomita às vezes. O gato começou a vomitar, mas eu tô dando leite. Eu tive uma paciente recentemente que ela sofreu um ataque. Ela teve uma série de problemas em decorrência desse ataque de cão que ela sofreu. E aí, depois disso, ela começou a vomitar. Ela começou a apresentar vômito. Ela fez uma gastrite. Só que aí a responsável continuou insistindo e dando leite. Era isso que passa. Fora isso, tudo ela vomita. Aí chegou pra gente, a gente conseguiu reverter esse quadro. Ela começou a se alimentar um pouquinho, mas a responsável tirou sem alta e levou para casa. Ficou 2 dias sem tratamento. Quando voltou pior. Nossa. Aí teve que internar. Interna, passa sonda. Aí depois que a gente conseguiu estabilizar a gata, a gente viu que tinha alguma coisa bloqueando o esôfago dela. Ela não conseguia ingerir mais alimento. E aí a gente viu que ela fez uma estenose esofágica. O que é uma estenose? O estômago dela fechou de tanta gastrite, de tanto vomitar. O estômago dela fez uma estenose, deu uma fechada, que a gente precisou do auxílio do endoscópio. A gente teve que fazer uma endoscopia para poder reverter o quadro. 2 dias depois da endoscopia, o animal estava de alta, se alimentando super bem, voltou a ser o que era antes. Mas quanto mais tempo você espera para procurar um médico veterinário, pior fica o quadro do animal. Uma coisa que é muito importante, mau hálito. A gente sabe que o cão, por exemplo, né? O gato, eu nunca cheirei a boquinha do Charlinho, mas ele nunca, que eu saiba, ele nunca apresentou mau hálito. Mas o mau hálito nos pets, doutora, pode ser sinal de que ele tá com alguma doença? Pode. Tem a doença periodontal, né? Que causa mau hálito, ali que a gente chama de tártaro, que é o cálculo dentário. Que dá para remover lá no Sensivet, tem, né? Isso, dá para limpar. E também tem outras doenças que causam mau hálito. A insuficiência renal, problema renal, causa um mau hálito horroroso. Então, às vezes, a pessoa chega e fala assim, eu quero limpar a boca do meu cachorro, igual você falou, eu quero limpar a boca do meu cachorro, porque ele está com mau hálito. E a gente vai ver o animal está com insuficiência renal. E por isso que antes da limpeza dentária,
tem que passar por uma avaliação, tem que fazer exames e passar por uma avaliação veterinária. Não dá para chegar aí para limpeza dentária. Tem que fazer uma avaliação antes. Essa semana a gente limpou os dentes de um animal lá. Glaucio, era um animal bem velhinho. E ele tinha pelos. E muito pelo, a ponto dele ter já, assim, locais que a gengiva retraiu tanto e encheu de pelo. Então, entre o dente e a gengiva, era como se tivesse buracos lotados de pelo. Pelo. E os dentinhos já, assim, saindo, porque era muito pelo. Então, são coisas assim, a gente tem que lembrar que o animal, ele se lambe. O animal... Então, assim, tem que limpar. E o cálculo dentário, a placa bacteriana, pode ser porta de entrada para bactérias que depois se alojam em qualquer lugar do organismo, principalmente em pulmão e coração. Você falou que você tá craque em coração por causa do Dr. Michel, principalmente em pulmão e coração, por causa de bactérias de origem bucal. Então, a importância aí do tratamento, né, do olhar e a atenção à saúde bucal, né? Existem pastas, escovas, que a gente pode fazer isso em casa, doutora. Gato não, né? Porque gato não dá pra fazer isso, Se acostumar, dá. O gato, Meu caso não dá. Não, o seu você perde a cabeça se você tentar. Mas se você acostumar desde novinho, é igual o pentear. Eu falo sempre, chega a pessoa com animal novinho, eu falo, escova todo dia. Porque ao escovar todo dia, você vai evitar que o pelo embole. E no caso o pelo embole, ele já está acostumado a ser penteado, não vai achar tão ruim. Porque se deixar embolar para depois você vir pentear, o animal vai associar a escova à dor. Então, escova todo dia. Escova todo dia o pelo. E pelo menos de 1 a 3 vezes na semana, escova o dentinho. Acostuma desde cedo. Ah, mas eu queria... E existe hoje em dia as pastas enzimáticas, que elas não precisam ser nem escovar. Só de você passar e deixar em contato com a boca, já faz a higiene. Ah, legal. Menos sofrimento, né? Menos. Doutora, quando o animal muda completamente o comportamento, é para chamar atenção que ele pode estar também indicando alguma doença ali, né? Igual você falou um dia desse, né? Sobre o gato, né? Que o gato, ele, pelo instinto dele de ser caçador, ele esconde alguns sinais para, tipo, não demonstrar a sua fraqueza naquele momento. Isso. Se muda completamente o comportamento, você procura que tem algum problema. Ou ele está sentindo dor, ou ele está doente. Dá depressão? Pode dar mais ansiedade por falta do que fazer. Hoje em dia, os animais eles estão presos dentro de casa sem estímulo. Sim. Então, se o animal muda completamente o comportamento, a gente tem um cliente que a gente indicou o adestramento. A gente tem um adestrador parceiro, a gente indicou, a responsável veio e pediu para conversar comigo, ela nem levou ele, falou assim, olha meu dedo. Ele me mordeu. Ele tá assim, era uma ansiedade, uma falta do que fazer. E aí foi que aí o adestrador, ele adestra o animal, mas ensina a gente o que a gente precisa fazer com aquele animal, qual atividade que tem que fazer. É um trabalho muito legal, eu gosto muito, eu indico. Isso não é só para animal grande, serve para animal pequeno, de pequeno porte, tipo assim, um cachorrinho, o Lulu da Pomerânia, um Maltese, não precisa ser só para aquele Golden, o Labrador, o Border Collie, não. Para raças pequenas também serve, é muito legal, porque eu falo que ele traduz o mundo para o animal e traduz o animal para a gente. Legal. Então, é uma ponte muito interessante, mas você tem que primeiro investigar. Procura o médico veterinário, procura a gente, vamos investigar o que aconteceu, por que mudou. Muitas vezes é dor. Olha Glaucia, só. muitas vezes é dor. Fogos de artifício é um perigo para cães e para gatos também, para os dois. Para os dois. Os animais têm uma audição muito mais potente que a nossa. Então, se os fogos nos incomodam, imagina eles. Isso é muito difícil. Como que trata isso aí, doutora?
O certo era não, mas tipo assim, esse ano a gente sabe que é ano de Copa. Então vai ter foguete, né? A gente espera que tenha, né? Porque se soltar foguete, senão o Brasil tá indo bem na Copa, né? Mas aí existe algum calmante, alguma coisa que a gente possa dar para esse animal, para ele, né, suportar, não ficar desesperado, porque eu sei que muitos ficam desesperados, fogem de casa, fica louco com barulho, né? Tem animais que vêm a óbito. Óbito? Óbito. Nossa. Nós tivemos... Eu vou te contar várias histórias aqui, mas é verdade. Nós tivemos também uma paciente que teve jogo e a responsável esqueceu que tinha jogo, saiu de casa com o marido. Quando voltou, ela achou uma cadela politraumatizada, 2 tinham subido no carro, tinham ficado em cima do carro, e uma outra estava desaparecida. Quando ela foi tirar o carro para levar para o veterinário a politraumatizada, para levar para emergência, a que estava embaixo do carro, que tinha atacado, a que estava toda machucada, tinha falecido. Ela ficou tão doida com os fogos que ela atacou a outra cadela e depois ela morreu. Tadinha! Então, assim, isso acontece. A gente tem como condicionar, a gente tem como procurar, a gente tem como usar fitoterápicos já com antecedência, com 60 dias de antecedência e usando. Acalmando. E a gente tem como usar medicações nos dias. Não é nada para sedar, não é nada para derrubar, mas essas medicações têm que estar acompanhadas por um médico veterinário. Tem que ter um médico veterinário conhecendo o seu animal, sabendo o histórico dele para poder te passar a medicação certa. Colocar um som assim, mais alto em casa e tal, já vai acostumando ele de repente. Já, né? Pode colocar som. Eu gosto muito, até lá para os meus pacientes de ultrassom, a gente usa sempre música clássica, tem música, você jogar no YouTube, música calmante para animais, tem. Mas pode ser que esse som não seja tão alto a ponto de abafar o som do foguete. Então, a gente sempre tem difusor ambiental, Glaucia, que a gente pode colocar na parede e aí vai no ambiente que o cachorro vai ficar, ou o gato, e aí vai dar a sensação de bem-estar. Existem os sprays que você coloca também no ambiente, ou na roupinha, ou numa bandana. E tudo isso são feromônios para causar bem-estar. Olha! Tem os suplementos que também causam essa sensação de bem-estar e tem os medicamentos para usar no dia. Legal. Essa pergunta aqui eu achei muito interessante, doutora, porque isso pode acontecer, um acidente, né? O que fazer quando um pet engole um objeto? Você viu que ele... Principalmente cães, né? Gato nem tanto. Mas cães, né? Às vezes ali brinca com a bola, às vezes, né? Engole. O que eu tenho que fazer? Se você viu engolir, você corre pro Sensivete e a gente entra pra endoscopia. Aí, a forma mais fácil, rápida, é endoscopia, porque é um exame minimamente invasivo, que é um exame e que vai conseguir também remover o objeto sem precisar de uma cirurgia. O perigo é quando você espera, vai sair do estômago ou vai sair do esôfago, vai para o estômago, do estômago vai para o trato intestinal, vai para o intestino delgado, aí vai ter que abrir. Então, enquanto estiver no estômago, tem como fazer endoscopia. Se você viu, você fala, você chega e fala. O difícil é quando não vê. Aí vira pode acontecer deles naquele momento ali ficar meio que entalado, né, com alguma coisa prendendo aqui a garganta, não conseguindo respirar. O que a gente pode fazer? Porque com a gente, né, a gente pega por trás daquela... Ou então faz assim, né, aquela manobra e a criança, coisa desengasga. Mas no caso do pet é mais difícil, né? Então, bem mais difícil. Procura uma emergência. Porque quanto mais tempo você for tentar desengasgar em casa, pior, às vezes você está perdendo tempo. A não ser que o animal, ele não é igual a gente, ele pode te morder. A chance dele te morder é muito grande, porque ele não consegue entender de onde está vindo o ataque, algo que está incomodando a ele.
E você não sabe também se foi aquele objeto mesmo, se causou outras coisas. Então, procura uma emergência veterinária correndo, chega e explica o que aconteceu. Beleza. Para encerrar, doutora, os primeiros socorros básicos que todo tutor deveria conhecer. Tipo assim, eu tenho um pet lá, eu tenho um Charlinho, né? O que eu preciso conhecer como cuidado básico para que eu possa trazer uma segurança aí para o meu animal, no caso, o cachorro também. Então, Gláucia, por tratar, o que eu já falei até no outro programa, por tratar de espécies diferentes, tamanhos diferentes, a gente sempre recomenda correr para a emergência médico-veterinária. Não tentar nada em casa. O que você faz em casa é prevenção. A partir do momento que você consegue, porque a gente vai tentar fazer manobra que a gente conhece de humano e a anatomia é completamente diferente. Então, a chance de você matar aquele animal tentando salvar é muito grande. É muito grande. Então, corre para uma emergência veterinária. O mais rápido possível. O mais rápido possível. A gente mora numa cidade pequena e, às vezes, o tempo que você perde em casa, você estava adiantando esse tratamento. O bom do Sensivet, gente, é que é 24 horas, né? Então, a qualquer hora do dia, da noite, né? Porque acidentes podem acontecer, não tem hora, né? E aí você tem esse lugar que dá todo o suporte para o seu animal, né? Então, vale a pena. Eu achei, assim, muito interessante quando a sua mãe, doutora Lina, né, falou comigo dessa criação desse centro, né? Que é um centro, hoje em Itaperuna, a gente tem um lugar que é tipo, eu falo que é um hospital de pet, porque 24 horas, sábado, domingo, feriado, dia santo, né? Então, tá sempre atendendo, então vale a pena, né? Se acontecer, igual, por exemplo, a gente que é humano, a gente tem que fazer exames, check-up pelo menos uma vez por ano. No caso dos pets também, doutora? Também. É uma pergunta. Até de 6 em 6 meses. Dependendo do animal, de 6 em 6 meses é melhor. E aí faz os exames, tudo lá no Sensivet. Olha que legal, né? Aliás, como a Lina falou, até uma vacinação que você vai fazer lá no Sensivet é tipo uma consulta, né? Porque vocês lá têm né? Quer saber de tudo, o que tá comendo, se tá fora do peso, se não tá. Exatamente. Eu falo, Glaucia, que a quantidade que a minha mãe e a Marcele e o resto da equipe, que a gente investe em educação continuada, a gente estuda tanto que é impossível a gente não se preocupar e não fazer o melhor. Essa semana mesmo uma mulher foi lá e falou assim, meu cachorro tá com otite. Se eu trouxer aqui, ela passa só um antibiótico ou vai me pedir mais exame? E aí o menino da recepção falou assim, eu não sei, primeiro ela tem que avaliar seu animal. E aí ela respondeu, não, eu quero só um remedinho. E aí eu fiquei escutando aquilo, pensando, gente, é impossível, com tanto que a gente estuda e com tanto que a gente sabe, a gente só passar um remedinho, porque a gente estaria indo contra o nosso juramento. Porque a gente sabe que um otite é muito mais que um otite. Vai muito além. Então, é isso. A gente avalia com o mesmo amor, vai fazer só uma vacinação, não vai pagar nada por isso, a gente vai avaliar com todo carinho. A gente tem muita estima por cada pessoa que escolhe trazer o seu pet para o nosso cuidado, para dentro da nossa clínica. Isso é para todo mundo. Amém. Que coisa linda, né? Doutora, mais uma vez, Larissa, quero te agradecer pela sua participação aqui com a gente. Te convidar para mais, né? Porque o assunto de pet é para muita coisa, é para muito tempo, né? Que Deus te abençoe, leve o nosso carinho, a sua mãe, a toda a equipe lá da Sensivet. Nossa querida Marcele também, né? Tá sempre cuidando do Charlinho. Às vezes ela vai lá em casa vacinar. Já tentamos ela ir lá em casa vacinar o Charlinho, mas o Charlinho reconheceu ela, sentiu o cheiro dela, escondeu do mesmo jeito. Mas, olha, é um amor de pessoa, viu? Toda a equipe, né? Excelentes profissionais. Que Deus te abençoe e até a próxima. Se Deus quiser, leva o nosso carinho, viu? Obrigada. E a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, com o Dr. Michel Thanos e o nosso coração. Aguarde.
Em Itaperuna, Sensivete, o Centro Veterinário de Emergência da Procamp e da Propet. Várias especialidades. Lá você vai encontrar profissionais 24 horas para cuidar do seu animal. Vacinação, consultas, exames, cirurgias. Venha conhecer o lugar perfeito para cuidar do seu pet. Sensivete Centro Veterinário. Fica na Rua Coronel Pimenta, centro de Itaperuna. Telefone 3823-1075. Agende a consulta do seu pet ainda hoje. Olá, boa tarde, ótimo sábado para você que está aqui com a gente. Mais uma vez chegou a hora, né, da gente entender, conhecer, tirar um pouco as nossas dúvidas com relação à saúde do nosso coração, né? É esse músculo aqui que eu vou te falar, hein? É o cara do nosso organismo, né, gente? Vamos combinar. Ele manda em quase tudo aqui. Depois eu vou até perguntar ao Michel se tem algum mais importante com ele. Mas eu acho que todos eles têm a sua função, mas o coração é o coração, né, gente? É o coração. Tudo bom, doutor Michel, nosso cardiologista aqui do nosso Pode Vida. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Gláucia. Boa tarde, queridos ouvintes da nossa TV Itaperuna. Estamos aqui mais uma vez para responder as perguntas de vocês. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer alguma pergunta para mim, para eu responder no próximo programa, manda aqui no nosso Instagram, manda lá nos comentários, deixa a sua dúvida para a gente responder. Com certeza. Doutor, agora até me deixou curiosa, né? É o coração e os cérebros, assim, ou na verdade todos têm a sua função, né? Mas eu acho que o coração é o que bombeia tudo, né? Ou não? Ah, Gláucia, assim, nada funciona direito no organismo se você não tiver um equilíbrio, né? É verdade. Existem alguns órgãos que têm, assim, uma terapia substitutiva maior, que tem ali um manejo melhor que você consegue viver. Por exemplo, rim você consegue viver só com um, pulmão você consegue viver só com um. Ah, é? É. Olho você consegue viver só com um. Mesmo se você não estiver enxergando, você consegue viver. Não que você vai ter uma vida plena, né? Uhum. Então, assim, não dá pra gente focar só em um órgão, né? E isso é um dos preceitos que eu sigo no meu dia a dia da prática médica, porque antes de ser cardiologista, eu sou clínico geral. Sim. Não adianta eu colocar a sua pressão em 12/8 e você está com uma osteoporose sem tratamento. Aí a pessoa morre de fratura de fêmur, mas morre com a pressão 12/8. Que vantagem que isso tem? Nenhuma. Né? Então, assim, a gente tem que ajudar a pessoa a ter uma saúde bem equilibrada como um todo. Não existe essa competição besta entre qual órgão que é o mais importante. Depois, fora do ar... que adianta você ter todo um corpo maravilhoso, mas você sofre um AVC e você fica em estado vegetativo em cima de uma cama? Não adianta. Depois eu vou te contar uma piada sobre isso, mas tem que ser fora do ar. Doutor, vamos à primeira pergunta. Qual a importância da atividade física para a saúde do coração? Todo mundo sabe que é fundamental. Mas, por exemplo, se eu não gosto de academia, se só uma caminhada já faz a diferença, doutor? É engraçado isso daí, porque esses dias eu vi assim uma postagem na rede social muito interessante, que é o tipo de postagem chamativa que te pega pelo pé. E aí colocou assim, existe um tratamento na medicina. E se eu te dissesse que existe um tratamento na medicina que abaixa o seu colesterol, abaixa o seu LDL, sobe seu HDL, diminui o seu triglicerídeo, diminui a sua glicose, diminui a sua pressão, diminui a sua ansiedade, melhora a qualidade do seu sono, te faz perder peso, melhora a sua asma, melhora a sua disposição e a sua energia para o seu dia, e que ela é barata e ela é de fácil acesso para todos. Se eu te dissesse que existe esse tratamento e estaria ao seu alcance, você acreditaria? Aí você passa para o lado e fala atividade física. Tem aquela outra piada também, né? Doutor, o que eu tenho é grave? Não, isso pode ser tratado com dieta e atividade física. A pessoa, então eu vou morrer. Né?
Mas dá logo atestado, atividade física, quanto mais você faz, melhor. Quando a gente pega a curva de benefício e efeito colateral das terapias medicamentosas, ela vai fazendo assim, ó. À medida que você vai aumentando a dose do remédio, você vai tendo benefício. Chega em determinado momento que não adianta mais você aumentar a dose, você não tem mais benefício, ele chega num platô e você começa a acumular efeito colateral. Por isso que existe dose máxima de medicação, né? Agora, atividade física, não. Quanto mais você faz, mais benefício você tem até o infinito. Tá? Agora, claro, tudo dentro das capacidades do seu organismo, né? Tudo dentro daquilo que você consegue fazer. Atividade física, a gente necessita de incrementos progressivos. Não adianta você sair de um estado de sedentarismo e que você querer no primeiro dia fazer 1 hora de caminhada acelerada. É o caso que também deve prejudicar aqueles atletas de final de semana, doutor, que só quer fazer, jogar o futebol no sábado, né? A peladinha de domingo. Aí que você tem problema. Aí que você tem problema, tanto para o coração quanto para o seu sistema osteomuscular. Se você tem um organismo que não está habituado à prática de atividade física, se você tem uma rotina, uma profissão que é essencialmente sedentária, e você chega no fim de semana e você quer fazer uma atividade física de um alto rendimento, como jogar uma bola, fazer uma atividade competitiva, um crossfit, um beach tênis, uma pedalada de 60 quilômetros, seu joelho não está acostumado com aquilo, sua coluna não está acostumada com aquilo, seu coração não está acostumado com aquilo. Aí você vai fazer taquicardia, pico hipertensivo, você vai fazer uma distensão muscular, você pode ter uma rotura ligamentar. Então, a gente precisa de rotina. A palavra-chave para atividade física é rotina. E respondendo a sua pergunta especificamente sobre o tempo, saiu um estudo, tem poucas semanas no Lancet, que é uma revista de ciências médicas internacional, que comprovadamente 5 minutos de atividade física ao dia já tem benefício comprovado. Olha, 5 minutos. 5 minutos, Glaucia. 5 minutos. Para quem está sedentário, se você me fizer uma caminhada de 5 minutos todos os dias, eu já estou batendo palma para você e já estou te dando parabéns. Porque você sabe qual que é o mais difícil da atividade física, Glaucia? É a perseverança? Não, é você vencer aquela primeira barreira de você sair de casa para fazer. É aquela coisa de tenho que ir, tenho que separar um tempo, tenho que estar alimentado na medida certa, tenho que colocar a roupa, tenho que colocar o tênis, tenho que colocar na minha cabeça que agora é o momento da atividade física. Então esse é o obstáculo mais difícil. A pessoa vence todo esse obstáculo, sai de casa e caminha 5 minutos, aquilo dali já é uma grande vitória. Porque à medida que ela conseguir fazer aquilo vários dias na semana, naturalmente ela vai começar a aumentar para 10, 15, 20, 30, 40. Então a gente precisa de incrementos progressivos. A gente precisa começar. Começar e evoluir. O certo, doutor, é a gente fazer uma alimentação leve antes de uma caminhada, por exemplo, para quem está parado. A gente não pode fazer atividade física com comida na barriga. Tenha isso em mente. E você também não pode fazer atividade física depois de longos períodos de jejum. A não ser que você esteja com um acompanhamento nutricional e você esteja fazendo um jejum intermitente, mas existe todo um esquema, todo um método, até mesmo uma limitação da intensidade do tipo de atividade física que você vai fazer. Beleza. Você consegue fazer assim uma caminhada. Por exemplo, se você tem que acordar muito cedo e a gente tem essa dificuldade da vida ativa de trabalhar, né, Glaucia? Sim. Então, o ideal seria você acordar, tomar um café da manhã leve, dar um tempo para você conseguir digerir a comida, ir para a sua atividade física, voltar e terminar de tomar o seu café da manhã mais pesado. Se você não tem esse tempo todo na parte da manhã, é melhor você se alimentar bem na noite anterior,
dentro dos limites, né, do aceitável, porque dormir de barriga cheia também faz mal. Aí você acorda, toma só um cafezinho puro, vai fazer uma atividade física leve, que atividade física leve em jejum não tem problema. Que eu tô falando o quê? Da caminhada. Sim. Uma bicicleta, uma caminhada. Agora, musculação em jejum para pegar pesado não dá certo, não. Vai passar mal. Vai fazer uma caminhada em jejum, volta, toma seu café, toma seu banho e vai tocar o seu dia. Beleza. Pré-treino. Aqui em Itaperuna, eu me lembro de 2 casos, se eu não estou errada, de pessoas, inclusive uma menina, uma jovem, que tinha essa mania, né, de se bobear 2 vezes no dia, academia, e aí fazia o famoso pré-treino, tomava o pré-treino. Como é que você vê essa questão do pré-treino, cardiologista Michel Teres? 2 casos que você ouviu falar, né, Glaucia? Se pegar, que eu acompanhei, por se ser daqui. Se pegar a minha população do consultório, isso acontece com muito mais frequência. Nossa. Veja bem, qual que é a diferença do remédio para o veneno, Glaucia? Dose, você já me ensinou. A dose, né? E assim, a dose de determinada medicação para uma pessoa de 25 anos é diferente da dose para uma pessoa de 60 anos. Só para dar uma pequena explicação, sem a gente entrar assim no assunto específico dessas pessoas, porque cada caso é um caso. Existe um tipo de infarto que é o infarto do tipo 2, que é o infarto do tipo 1 é aquele mais clássico que a gente conhece, que é a placa de gordura que entope. O infarto do tipo 2 é o desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio pelo coração. Ou seja, é a pessoa que força demais o coração e o coração pede arrego e infarta, mesmo com as artérias absolutamente normais. Olha só. E isso ocorre porque você força demais a sua bombinha. É igual você pegar um fusquinha, você colocar como é que chama aquele negócio que engata atrás? Uma carretinha. Você encher lá fazer uma mudança e você tentar subir aquele morro aqui da igreja matriz. Como é que vai estar o motor desse Fusca? Vai pifar. Vou contar aqui um caso específico de um paciente que eu tenho, maratonista. Maratonista. Sabe a corrida de São José que você ajudou a organizar há pouco tempo atrás? Esse paciente infartou na corrida de São José há uns anos atrás. Olha. Tá? E ele é um paciente maratonista que faz acompanhamento regular comigo. Ele estava sempre muito bem controlado. As artérias dele, eu já havia feito os exames, eu já sabia de antemão que era absolutamente normal, as artérias dele limpinhas. Qual que era a rotina dele? Ele corre 20 quilômetros todo santo dia, às 5 horas da manhã. Por que ele infartou? Porque o ano que ele foi fazer essa corrida de São José, estava aquele calor normal de Itaperuna, que estava fazendo 40 graus na sombra. Foi nesse asfalto aqui em frente à igreja, 10 horas da manhã, calor extremo, desidratação, fazer uma atividade física que para ele era uma coisa muito além do que ele estava habituado, mas ele infartou por causa disso. Olha bem. Porque ele pegou mais pesado do que o organismo dele estava habituado. E a mesma coisa do pré-treino. O problema do pré-treino é quando você toma ali doses cavalares de medicações que são vasoconstritoras, que fazem isso daqui com a artéria do seu coração, que faz com que ela dê uma contraída e diminua o fluxo de sangue, principalmente doses cavalares de cafeína, né? Quando você está falando de pré-treino, que a gente está falando de glicose, de complexo B, de eletrólitos, de isotônico, isso daí é super tranquilo, você pode usar tranquilamente. O problema são doses cavalares de cafeína. A gente tem ali uma permissão de você usar até 300 miligramas de cafeína no dia, que seria o equivalente aí a 3 xícaras de café. Que é o normal que a maioria das pessoas usa, né? Cafezinho de manhã, um cafezinho depois do almoço, um cafezinho de tarde, acabou. Tem cápsula de cafeína que vende na farmácia de 900 miligramas, Glaucia. Nossa, mãe, muita coisa. Um dia desses eu tive uma paciente que infartou em Macaé porque ela tomou uma dose cavalar de pré-treino, que era um composto de extrato de guaraná com cafeína,
que era uma manipulação que é feita para o marido dela, que é um homem mais pesado do que ela, que foi voltado para ele. Além de tomar a dose dele, ele resolveu tomar 2. Nossa, mãe. Aí o que ela foi fazer? Andar na areia fofa da praia lá de Macaé, meio-dia, debaixo de um sol quente. Infartou. Como é que veio o cateterismo dela? Absolutamente normal, com as artérias normais. Ela não tinha placas de gordura. Ela fez uma trombose, ela fez um coágulo dentro da artéria do coração por causa de um estado de desidratação aguda associado a essas substâncias vasoconstritoras. Então, a questão é você pegar mais pesado do que o seu organismo está acostumado. Incrementos progressivos. Esse é o truque. Tá. Doutor, existe uma doença, uma idade, assim, vamos dizer, mais característica para casos de infarto em mulheres? Existe essa questão da menopausa que ajuda a aumentar o risco cardíaco? Então, seria aí mais ou menos a idade para, né, se ela não se cuidar, para o bicho pegar. Mulheres menores do que 55 anos que desenvolvem doença cardiovascular têm um risco aumentado na família. Então, se você tem parentes mulheres que tiveram esse tipo de problema, menos de 55 é mais grave. Homens é 65. Ah, é? É. O homem é mais resistente? É, porque o estrogênio é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. E a mulher, na menopausa, ela perde bastante hormônio. Ela né? perde o hormônio, na verdade, passado esse momento da tempestade, da menopausa, do climatério, né? Então ela vai ficar com um risco cardiovascular semelhante ao homem. O problema é antes. Então você, no caso, pode me dizer que você é a favor da reposição hormonal para a mulher? Para o coração da mulher? Ajuda? Não, eu tô rindo porque, na verdade, assim, desculpa, não é uma questão de ser a favor ou ser contra. Como eu sempre digo aqui para vocês, a gente não faz medicina baseada em torcida, baseada em opinião. A gente faz baseada em evidência, baseado no que a gente tem de comprovação. Então, para cada paciente, a gente tem que individualizar o tratamento. Não existe eu ser a favor ou eu ser contra. Isso daqui não é torcida de futebol, né? A questão é, para você, essa terapia vai ser mais benéfica ou mais maléfica? Entendi. Né? Então, a gente tem que individualizar o tratamento. Você está vendo ali uma mulher que tem vários sintomas associados ao climatério. Você não tem contraindicação para reposição hormonal e você tem outros fatores de risco para doença cardiovascular. Eu te pergunto, por que não que você vai fazer uma terapia com reposição hormonal nessa mulher? Qual seria a contraindicação? Qual é o motivo para você não oferecer um tratamento que é extremamente benéfico e que, para esta mulher em específico, com o mínimo de efeitos colaterais? Por que você não vai fazer isso? Porque você tem uma torcida? Não, aí você está na profissão errada. Aí isso daí não é medicina. Entendi. A gente não pode ter torcida, a gente não pode ter lado, a gente não pode ter preferência. A gente tem que fazer o que ajuda e a gente tem que dizer que para aquela pessoa fico com medo de você fazer este tratamento que para você acredito ser muito arriscado. O uso de energético. Assim, doutor, energético não é aquele energético que a gente compra no mercado, que as pessoas misturam com álcool para beber, não. Coisas que dão energia, como guaraná em pó, gengibre, né? Tem muita gente que usa gengibre para acelerar o metabolismo do organismo. Isso faz mal para o coração? Não. Qual a diferença entre o remédio e o veneno, Gláucia? A dose. Mesma coisa, né? Então é a mesma situação. Só que as pessoas têm uma tendência de colocar a fitoterapia num pedestal e num local de ser isentos de efeitos colaterais. Isso não existe, gente. Toda substância que adentra o nosso organismo
tem um efeito benéfico e um efeito colateral. Quando você utiliza numa quantidade baixa, moderada, você vai ter aquele benefício. Quando você exagera, você vai ter um malefício. Até o feijão em excesso faz mal, gente. Eu sei. O feijão em excesso não vai te dar aquela questão dos antinutrientes que vai atrapalhar a absorção de vitaminas, tanto que os nutricionistas recomendam a gente colocar ele de molho para sair aquela espuma que atrapalha a absorção. Então, assim, mesmo comida tem efeito colateral. Por que você acha que ginseng, guaraná em pó e qual outro que você falou? Gengibre não vai ter efeito colateral? Você se lembra há uns anos atrás aí, aquela marca, que eu não vou falar o nome aqui para a gente não ser processado. Como é que chama aquela marca que vendia dieta? Quer dizer, não responde não. Aquela marca daquele suplemento de uns 10 anos atrás, que vendia uma alimentação que, na verdade, era uma dieta baseada em ração, né? Eu lembro. Isso, não falo o nome, não. Você sabe qual. Você sabe qual que é. Que nem era comida, né? Você tomava, era uma ração de manhã, uma ração de tarde, uma ração à noite. Eu comprei, eu Você sei comprou. essa coisa. Então, essa substância, ela estava causando hepatite medicamentosa nas pessoas. Por causa de excesso de fitoterápicos. Olha bem. Sabe o 46, o SENE, que é utilizado para ajudar na questão de intestino preso? Em excesso, ele vai fazer um vício do seu intestino e vai fazer uma hepatite medicamentosa também. Então, por que as pessoas têm essa ideia de que a fitoterapia ela é inócua de efeitos colaterais? O grande problema é que na medicina ocidental, a gente não tem grandes estudos de fitoterapia como a gente tem dos remédios, que vem com uma bula descrevendo qual é a dose mínima, qual é a dose máxima, quais os efeitos colaterais, quais as interações medicamentosas, qual é o jeito certo de usar, de manhã, de tarde, de noite, né? O que a gente tem de fitoterapia é sabedoria popular. Né? E assim, eu não estou dizendo que não funciona, estou dizendo que, em geral, você não tem profissionais de saúde que dominam essa área. Eu não domino. Não tenho o menor problema de dizer isso. Quando o paciente me pergunta, eu falo, eu não conheço sobre esse assunto. Né? Você teria que ter aí uma pós-graduação em medicina tradicional chinesa, em fitoterapia, para você realmente estudar e saber prescrever. O problema é que a gente tem uma questão mercadológica no Brasil e a gente tem um acesso muito fácil a determinados suplementos. Então, a pessoa faz uma pesquisa rápida no Google, no ChatGPT, ela mesma monta uma fórmula para ela, chega na farmácia, compra e começa a tomar. É muito sério. Esses dias não, mas assim, de forma mais ou menos frequente, aparece paciente para mim com hipervitaminose. Aparece gente lá com 150 de vitamina D, aparece gente para mim com 2.500 de vitamina B12, com sintomas de náusea, com sintomas de hipercalcemia, que é isso que excesso de vitamina D faz. A pessoa vai criando câimbras, contraturas musculares. Pode, inclusive, dar arritmia e morte, o excesso de vitamina D. É mesmo? É. Olha só. Olha só, gente, como é que a gente... E hipervitaminose não é uma coisa que surgiu... Não é brinquedo, não. Agora, não. Hipervitaminose, quando eu estava na faculdade de medicina, há 22 anos atrás, já estava lá eu estudando no primeiro ano da faculdade as hipervitaminoses. Isso é coisa antiga. Mas é porque, como essa vertente está mais forte atualmente, a gente tem observado mais as hipervitaminoses. Que coisa, né? Nessa linha de alimentação, doutor, é verdade que certas frutas, elas podem gerar um aumento das nossas placas de gordura? Tem a ver isso mesmo? Ou nada a ver? Ela aumenta o colesterol, alguma coisa assim, ou não? Você que pode frutas comer especificamente de que você está falando, Maçã, banana, melão, frutas que têm o açúcar natural. Ah, então você está querendo dizer que talvez uma dieta com excesso de frutas e um excesso de açúcar derivado dessas frutas... Frutose. A frutose, tá.
Qual a diferença do remédio veneno, Gláucia? A dose. A dose, Gláucia. Então, assim, as pessoas têm uma mania de colocar os remédios, os alimentos e as terapias em apenas 2 extremos. É bom ou é ruim, ou é 8 ou é 80. Então, se isso daqui é bom para a saúde, eu posso tomar à vontade. Então, se chá de hibisco é bom para me ajudar a emagrecer, eu vou tomar 2,5 litros de chá ao dia. Né? Vai afetar alguma coisa. Se maçã é bom para melhorar a minha saciedade, eu vou comer 6 maçãs por dia. Aí a pessoa depois aparece lá com o intestino preso, constipado, e não está entendendo de onde que veio, que a maçã prende, né? Então, assim, o excesso de açúcar derivado das frutas pode aumentar o seu triglicerídeo, pode aumentar a sua glicose? Até pode. Teoricamente pode. Só que o açúcar que a gente tem na fruta é um açúcar de mais difícil digestão, porque não é a glicose feita de forma direta. Ela é a frutose, que ela tem que ser quebrada por uma enzima para daí gerar a glicose, para daí ela ser absorvida. Então, assim, é mais difícil de dar o pico de glicose no sangue, porque antes ela tem que ser digerida. É extremamente pior você comer um açúcar puro, que aí já é a glicose direto. Ou um doce puro, né? Um brigadeiro, um leite condensado, etc. Um suspiro, igual foi hoje, meio negocinho de suspiro. Então, assim, agora, você quer ter uma dieta... existe coisas que, de vez em quando, eu me lembro aí de quando eu vi até no Globo Repórter, há muitos anos atrás, reportagem com a dieta baseada em frutas. A pessoa come só fruta. Falei, gente, fruta é muito bom. Fruta tem fibras, tem vitaminas, tem água, tem açúcares, né? Fruta tem muitos antioxidantes, muita substância boa para o nosso organismo. Mas fruta não tem proteína, né? Poucas frutas você tem gordura. Então, a pessoa ela vai melhorar um lado e ela vai ficar com uma deficiência nutricional em outro. Isso que eu nem sou nutricionista, nem estou querendo dar uma de nutricionista, mas isso é o básico de alimentação. A alimentação tem que ser balanceada. A gente, como médico, o que a gente pode fazer é dar uma orientação nutricional para a pessoa. Eu, no meu dia a dia do consultório, eu gosto de fazer o paciente, eu gosto de dar uma pequena aula para o paciente, uma pequena palestra, só para ele ter um lampejo, uma ideia do quão complicado que é você conseguir ter uma alimentação balanceada, para a pessoa dar a importância para ele ter um acompanhamento com um especialista da área, que é o nutricionista. Então, eu preciso acender dar esse start na cabeça da pessoa para ela valorizar. Porque as pessoas tendem a não valorizar o que é barato, Gláucia. Se a pessoa chega no nutricionista, ele sai de lá com uma prescrição que é arroz, feijão, carne, fruta, legume, verdura, um queijo, um iogurte, a pessoa olha para aquilo dali e pensa, isso daqui eu poderia ter feito sozinho, isso daqui eu não precisava ter pagado tanto para fazer uma consulta. Mas aquilo dali está tão calculadinho, está tão montadinho para você, de acordo com as suas necessidades nutricionais. E aí é engraçado, né? Porque o que as pessoas reclamam do médico, que o médico passa remédio demais, eles reclamam do nutricionista, que não passa remédio nenhum. É verdade. As pessoas têm que decidir o que elas querem. É verdade. Doutor, ainda nessa linha de alimentação, existem muitas propagandas que falam que o ômega é muito bom para o coração, né? E que comer castanhas também faz bem para o coração, atum, enfim, isso aí procede? Procede. Porque o tal do ômega é caro pra caramba, né, doutor? Nossa, mãe, eu fui ver um dia desse, quase R$300 um ômega. O ômega bom é caro. É caro. O ômega bom é caro. Porque, assim, as pessoas têm que utilizar aí isso daqui que está à nossa disposição, né? Porque as pessoas têm que aprender a utilizar, assim, a informação da internet de uma forma inteligente e buscarem em fontes confiáveis. E aí as pessoas têm que começar a ler o rótulo e perceber se aquele ômega que você está comprando realmente vai te trazer benefício ou se você está tomando só óleo de peixe para te fazer ficar arrotando aquela porcaria o dia inteiro.
Porque esses ômegas, via de regra, há um tempo atrás, há uns meses atrás, eu parei para fazer uma pesquisa dos ômegas que a gente tem disponíveis aí nas farmácias e nos mercados, e eu fui ver em termos de qualidade, de procedência, de selo de qualidade, porque tem toda uma questão de extração a frio, de você ser do óleo de peixe ser livre de metais pesados, e do mais importante é que ele tem que ter uma concentração mínima do EPA e do DHA, que são os princípios ativos. Sim. Para você ter ali um benefício cardiovascular, você tem que ter aproximadamente 2.000 miligramas de EPA no dia. 2.000? 2.000 miligramas de EPA no dia. Do IPA? EPA. EPA. Que a gente não tem esse ômega 3 no Brasil, porque as pessoas fazem uma translocação de um estudo de um ômega lá, que não tem aqui no Brasil, que se chama Vascepa, que é o nome da marca do ômega, que é um ômega com uma alta concentração de EPA e DHA. Esse realmente ajudou a diminuir a placa de gordura. Agora, o que a gente tem mais benefício no ômega é principalmente para triglicerídeo. Mas não é qualquer ômega. Você tem que ter no mínimo 1.000 miligramas de EPA. Começa a reparar esses ômegas de R$80 que vocês estão comprando por aí. Pega a tabelinha nutricional dele e vai estar lá escrito assim: 2 cápsulas. Aí está lá, 2 cápsulas contém 200 miligramas de EPA. Ou seja, para chegar em 1.000, você tem que tomar 10 cápsulas no dia. Nossa, mãe. Aí você tá pagando barato num negócio que você tem que tomar 10 cápsulas ao dia. Não vale a pena. É O melhor ômega você também comprar um caro, que é mais concentrado, que você vai ingerir apenas 2, por 3. dia, E aí, na época que eu parei para fazer essa pesquisa, eu tentei achar um que fosse uma cápsula ao dia. Não tinha. Não tinha, né? No máximo 2. Ele também faz bem para a memória, né, doutor? Um bom ômega. Um bom ômega. Faz bem ajuda. também, né? Então, os estudos eles não são, os estudos eles não têm um nível forte de evidência para a gente realmente dizer, olha, toma isso daqui que com certeza vai ajudar. A indicação do ômega fica naquela categoria. Parece que ajuda, eu não tenho certeza absoluta se ajuda, mas os efeitos colaterais são mínimos ou quase nada, está mais relacionado a desconforto gastrointestinal, né? Essa questão, mas isso é da qualidade do ômega também, porque tem cápsulas que são preparadas para você não ter essa questão de ficar arrotando peixe o dia todo. Então, quando você coloca na balança um negócio que tem pouco ou nenhum efeito colateral e pode ser que ajude, entra nessa categoria. Toma. Parece que vai te fazer bem. Por isso que o ômega ele não entra de uma forma muito certeira e persistente na prescrição. Entendi. Porque quando eu tenho ali, na hora da gente montar uma prescrição, Glaucia, principalmente dos meus pacientes que são polimedicados, eu tenho pacientes que têm ali 2 páginas de medicação. Você tem que ter uma noção também do custo que aquela pessoa está tendo. A pessoa está tomando 12 remédios, cada um custa 50, 60 reais. Quanto que vai dar essa receita dessa pessoa? 700 reais no mês. Eu ainda vou colocar um ômega que custa 200 reais, sendo que eu não tenho certeza do benefício para essa pessoa. A impressão que eu tenho é que talvez eu esteja rasgando o dinheiro dela. É verdade. Eu acho que isso aí é muito importante, né? O médico também ter essa conduta, né, com relação a isso. Mas castanha, por exemplo, contém ômega, você pode comer dentro do limite, né? Mas aí já entra numa outra seara, que aí você está me apertando, que não é da minha praia, que é a nutrição, né, Glaucia? Porque assim, qual é a composição da castanha do Pará? Qual é a concentração média de ômega que uma boa castanha do Pará tem? Quantos gramas de castanha que essa pessoa precisa comer no dia? E assim, essa quantidade de castanha vai ajudar numa parte, mas a pessoa ela tem condição de ingerir essa alta quantidade de caloria que a castanha tem, porque a castanha ela é muito calórica. Muito calórica. Então, se você for uma pessoa que tem um problema de peso, você não pode comer um punhado de castanha, porque pode ser que você engorde na base de uma comida saudável.
Aí a pessoa aparece pra gente no consultório. Eu tô engordando e não sei por quê. O que você tá comendo? Eu só como coisa saudável. Eu como abacate, eu como castanha, eu como muito azeite. Falei, isso é super saudável. É uma gordura que faz muito bem pro coração, mas é tudo muito calórico. Se você exagerar, você engorda. Pra gente fechar esse programa de hoje, um assunto que é muito questionável. O vinho faz bem pro coração? É exatamente isso que você está falando, Gláucia, é muito questionável. O que a gente tem, eu vou resumir para vocês o que a gente tem de evidência atualmente com relação ao álcool. Não vou nem falar do vinho, vou falar do álcool. A gente sabe que mais de 180 ml de vinho ao dia com certeza faz mal. Isso a gente tem certeza. 180 é muita coisa, né? 180 não é muita coisa, é uma taça. Litro e... Não, 180 ml. ml. Mais de 180. É um golinho, é meia taça. Não é igual cerveja, não, Glaucio. É pouca coisa. A gente tem certeza que faz mal. A dúvida que a gente tem é se abaixo disso faz bem. Ah, tá. É a mesma coisa da cerveja. A gente tem certeza que mais de um latão de cerveja ao dia faz mal. O que a gente fica na dúvida é se abaixo disso que faz bem. Então, assim, existem estudos que dizem que é neutro, existem estudos que apontam benefício, existem estudos que apontam malefício. Quando você coloca na balança a força e o desenho e a veracidade não, como é que é a palavra? A confiabilidade, o grau de força científica de cada um desses estudos, a Organização Mundial da Saúde chegou num consenso que é o consenso atual. Não existe dose segura de álcool para ser ingerida atualmente de acordo com as evidências científicas. Então, a Organização Mundial da Saúde coloca o álcool como maléfico. Então, assim, você não vai ouvir da minha boca que você pode beber. Você vai ouvir da minha boca que, se você quiser beber, você vai beber por sua conta e risco. Agora, o meu aval você não vai ter. Porque o acompanhamento médico é isso. Às vezes a pessoa ele chega querendo ali barganhar com o médico. Doutor, eu posso beber? Eu falei, meu amigo, eu não sou o seu dono. Entendeu? Agora, eu vou te dizer o que a gente tem de evidência. Álcool não existe dose segura. Agora, se você acha que você está com hábitos de vida extremamente saudáveis e uma dose moderada que você ingere de vez em quando, não todo fim de semana, é um risco que você está disposto a correr e que você está compensando isso com bons hábitos de vida nos outros dias da sua vida, é uma conta que você está fazendo. Agora, eu como profissional de saúde, eu não posso dizer que está tudo bem você beber. Entende? Entendi e concordo, né? Concordo. Doutor, mais uma vez agradeço a sua participação aqui com a gente. Quanta coisa boa, quantas dúvidas tirei, né? Igual a mim, né? As pessoas que mandaram aqui uma relação de perguntas para você. Lembrando que o Dr. Michel, gente, atende aqui em Itaperuna. Seu consultório fica no edifício Infinity, na rua 10 de maio. Ele tem o seu Instagram com muitas dicas bacanas. Lá você tem, né, todas as informações. E a gente sempre roda também, né, um pouquinho do consultório dele lá para você, aí para você na nossa telinha. Agradecer, que Deus continue te abençoando, te dando essa sabedoria, né? E o bom é que você sabe passar isso, né? Porque isso aí é o grande diferencial. Eu acho que o médico ele tem que falar para o leigo, né? É lógico que quando você for consultar um médico, você vai falar de médico para médico. Mas a maioria é paciente. Paciente é leigo, que não entende muita coisa, né? Então, é tão bom quando a gente tem essa forma sua de esclarecer da melhor maneira possível. Isso é muito bom. Parabéns. Obrigada mais uma vez e até a próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima semana. Boa tarde. Fiquem com Deus. Finalzinho.
Até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Curta bem seu fim de semana. E semana que vem temos um encontro marcado aqui no Pode Vida. Até lá. Cuidar do coração é cuidar da vida. Se você busca saúde, prevenção e um atendimento de confiança, o Dr. Michel Thanos está pronto para te atender com excelência e dedicação. Com um olhar atento e humanizado, ele oferece acompanhamento completo para manter seu coração forte e saudável, ajudando você a viver melhor todos os dias. Agende sua consulta e dê o primeiro passo para uma vida com mais qualidade e tranquilidade. Seu novo consultório fica na Rua 10 de Maio, número 500, Sala 515, Edifício Infinity. Cardiologia é coisa séria. Confie em quem entende. Dr. Michel Thanos. Cuidado que vem do coração.